E essa alta do Banco do Brasil no ano de 2026? Ultrapassando os R$ 25, hein? Cheguei a fazer vídeo quando caiu aqui para 18, dos 18 até agora a gente está falando de 37% de alta. Claro, poucas pessoas compraram do zero aqui, de todo modo foi uma recuperação importante. E aí eu já comecei a ver dúvida no seguinte sentido: Luan, nesse patamar de preços aí, vale a pena eu que, sei lá, tô com preço médio de 22, realizar um pouco de lucro e aguardar uma correção para comprar de novo abaixo do meu preço médio? Será que vai abaixo de 22? Ou talvez você tenha um preço médio de 24, 23 e você fica com essa dúvida. E Alon, eu quero vender no limite de 20 mil, nada de impostos. Será que faz sentido? Essa alta aqui é sustentável? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Olha, para você que está chegando agora, talvez você esteja começando no mundo dos investimentos ou não acompanha a situação do Banco do Brasil, mas basicamente o Banco do Brasil vem sofrendo com uma certa descrença do mercado após o tombo no lucro líquido no ano de 2025. Só para você ter uma ideia, o banco aqui em maio chegou ao topo de R$ 30 e derreteu para R$ 18, uma queda de 36 a 40%. Depois disso, ele iniciou uma recuperação. E essa recuperação é justamente aquela alta que eu mostrei dos 18 até agora, subindo 35%. E é uma recuperação que não veio atrelada a nenhuma melhora evidente de resultados. Mas detalhe, no vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre o último resultado trimestral, do terceiro trimestre de 2025, eu mostrei que havia alguns sinais de recuperação. Eu vou até reiterar aqui, um dos sinais. Não necessariamente foi por conta disso que a alta ocorreu. A gente sabe que essa alta está muito mais ligada ao fluxo de capital estrangeiro ingressando no país do que qualquer outro motivo. Mas, olhando especificadamente para o Banco do Brasil, existe algo que justificaria, além desse sinal que eu já vou reiterar, essa recuperação? Afora o fator exógeno, que fluxo de capital estrangeiro no país, que acaba comprando as maiores empresas da Bolsa, e o Banco do Brasil é uma delas. Sendo que, por conta dessa recuperação, o banco teve aí quase um fechamento do gap preço sobre valor patrimonial, porque ele estava lá em 0,60, 0,60 e alguma coisa. Agora está em 0,80. Não falta agora tanto para fechar esse gap, sendo que o valor patrimonial está em 31,78. E, historicamente, o banco negocia a uma média de 0,74. Então essa alta já fez com que o papel ficasse acima da média. Chegou a um certo pico aqui em 2023 a 0,94, só que na euforia de 2019 o banco negociou a 1,57. Então veja que o fato de negociar acima da média não significa automaticamente que o papel está caro, que a ação está cara. Só significa que superou a média, que é uma expectativa. Claro que o melhor momento para comprar é abaixo da média. Assim você coloca as chances a seu favor. Bom, pegando-se aqui os últimos acontecimentos relacionados ao Banco do Brasil, tivemos o fato relevante que fez algo que a gente já esperava, aprovou um payout de 30% para o ano de 2026, portanto, continue esperando baixos dividendos em Banco do Brasil. Esse payout de 30% é bem conservador para um banco já maduro. Vamos lembrar aqui que a gente está falando do Banco do Brasil, banco centenário, maduro, já não tem mais tanto espaço para crescer. Na verdade, por conta da crise no agronegócio, o banco até perdeu fatia de mercado. Já falei sobre isso em outros vídeos. Então, um payout de apenas 30% significa que o banco está retendo 70% do lucro gerado. E por que ele está retendo tudo isso? O grande motivo é a incerteza quanto ao crédito, especialmente no agronegócio, que é o que a gente vai investigar um pouco melhor. E a necessidade de o banco ter um pouco mais de capital próprio, dinheiro do banco, ali no seu balanço. Porque como é que funciona um banco? Ele opera com capital de terceiro, opera com dinheiro dos outros. Só que uma parte desse ativo total precisa ser o quê? Dinheiro do banco. Então o banco está segurando mais por conta dessa forte inadimplência que a gente está vendo. E vamos dar uma olhada ali nos indicadores de inadimplência e crédito, especialmente do último mês, dezembro de 2025. Então aqui manteve esse payout, estabeleceu aqui um cronograma de 8 pagamentos, então isso aqui não mudou. Então com relação a proventos, espere basicamente o provento pago no ano passado, salvo se o lucro acabar saltando, e aí um payout de 30% já vai ser um dividendo bacana. Mas se o banco recuperar aí um pouco do seu lucro, fechando talvez 26 a 21 bilhões de reais, a gente estaria falando de um lucro distribuível de 6.300. Aí você volta aqui no investidor 10, clica em empresa e aqui você percebe a quantidade de papéis.
5.700 papéis. Logo eu vou dividir isso aqui por simplificação por 5.7. Eu chegaria a 1,10 por ação. Se eu comprei Banco do Brasil a 22, 1,10 dividido por 22, eu estou falando de um dividend yield só de 5%. Se eu estou falando de 1,10 a preços de hoje, eu estou falando de um dividend yield de 4,3%. Portanto, esse dividend yield aqui está correto. No ano de 2026, salvo se tiver um salto no lucro líquido, você vai ter um dividend yield muito próximo de 5%. 4,5%, 5%, na melhor das hipóteses, 6% a preços de hoje. De tal modo que, em termos de dividendo, a gente não tem uma boa perspectiva para 2026. Só que, não sei se você sabe, o mercado financeiro, especialmente capital estrangeiro, não se move pensando em dividend yield super elevado. Não é só isso que move o capital. O que move o capital é: essa empresa está subavaliada? Qual é o lucro líquido, que é o efetivo fluxo de caixa para o sócio, porque vai para o patrimônio líquido e o patrimônio líquido é do sócio, que esse banco, que essa empresa pode produzir? E a partir disso estabelece um valor justo. E aí, voltando aqui para o último resultado trimestral, terceiro trimestre, a gente sabe que tivemos o quê? Tombo no lucro líquido, isso você já sabe. Só que um dos sinais positivos que a gente identificou foi que, em relação ao segundo trimestre de 2025, a queda no lucro foi baixa. Dá para dizer até mesmo que houve uma estabilização. E houve uma desaceleração forte na queda do resultado, apesar de, olha só, inadimplência acima de 90 dias, que é o crédito podre, já perdido praticamente. Apesar de uma inadimplência que cresceu até que de forma substancial. Então, de um lado, vamos lá, você teve a inadimplência subindo ainda de uma maneira considerável, ou seja, os maus pagadores, pessoal que está deixando de pagar o banco, ao passo que o resultado ele caiu pouco de um trimestre para outro, sinalizando uma estabilização ou no mínimo uma desaceleração nesses indicadores, tanto de inadimplência, por mais que tenha subido bastante, quanto de aperto de margens. Significa que o banco está com uma boa margem, está segurando o resultado com a inadimplência subindo. E aqui, olha só, patrimônio líquido, ano passado, terceiro trimestre de 2024, estava em 187 bilhões. Caiu para 183, salto nas provisões, e aí subiu para 186, recuperou, muito por conta da redução do payout, que aí o banco não ficou pagando muito dividendo, então o patrimônio líquido ficou maior, apenas se recuperando em relação ao ano de 2024. E veja que o resultado não caiu tanto, apesar de um aumento nas despesas administrativas. Elas subiram de 9,6 bilhões para 9,8 bilhões. Então a gente já começa a perceber aqui que o banco começou a estabilizar. Mas claro, a gente precisa olhar daqui para frente. Isso aqui é o passado. E o que a gente pode identificar hoje? Primeiro, vamos olhar aqui o mapa da inadimplência do Serasa. O que ele nos diz? Inadimplência geral nas famílias. Isso pegando-se dezembro, que é o último dado que nós temos. Os dados do principal indicador de inadimplência no país apontam crescimento recorde, com 81,2 milhões de endividados. O mês de dezembro se tornou o com maior número de inadimplentes em toda a série histórica, sendo que em novembro estava em 80,6 milhões, então não para de subir, ó. Foi de 80,6 para 81,2. Em outubro estava em 80,4, então de outubro para novembro a inadimplência não cresceu tanto, mas dezembro o negócio saltou mais. Então a gente vê que no ano de 2025, a cada mês, ó, de 78 para 79, 78 para 78, a cada mês subindo o número de endividados. E não parou. Portanto, pelo menos do ponto de vista geral, o ano de 2025 foi marcado apenas por aumento de inadimplência. E provavelmente o mês de janeiro vai ter esse tipo de dado. Temos ainda aqui dados do SCPC, que mostra que a busca por crédito no Brasil encerrou o ano de 2025 com sinais claros de cautela e fragilidade financeira. E aí olha só, o volume de consultas realizadas pelo setor financeiro, então os bancos ali fazendo consultas para conceder crédito, registrou uma queda expressiva de 15% na passagem de novembro para dezembro de 25. Então olha como dezembro de 2025 foi bem ruim, uma queda de 15% nas consultas. Em soma, tivemos ali um aumento forte da inadimplência. Ainda, pegando-se aqui a pesquisa especial de crédito, também do mês de dezembro da Febraban, tivemos aí que o saldo da carteira de crédito total cresceu 1,4% em dezembro, fechando o ano com alta de 9,4%,
E isso significa uma desaceleração de crescimento na carteira de crédito, já que a expansão em 24 foi de 11,5. Então, de um lado, nós tivemos a inadimplência crescendo mês a mês em 25, com um salto em dezembro de 25, ao mesmo tempo que os bancos concederam menos crédito. Então, eles cresceram menos. Você teve um crescimento, uma expansão da carteira de crédito em 2024 de 11,5%, ao passo que no ano de 2025 essa alta foi de 9,4%. Desaceleração na expansão de crédito no país. Temos ainda o panorama de crédito, aí aqui a gente pega taxa de inadimplência, também referente a dezembro de 25. E olha só a taxa de inadimplência aqui, 4,1%, uma taxa alta. E aí quando você olha aqui o gráfico da evolução da inadimplência, dados da Febraban, a gente vê que, olha, todos os segmentos aqui em alta. E dezembro, aqui novembro, dezembro, uma aceleração nessa alta. Então a gente vê PJ não subindo tanto, você percebe que a curva não é tão inclinada assim, mas pessoa física, nossa, então veja que pessoa física é um grande problema. Por isso que Itaú consegue segurar bem as pontas. Afinal de contas, ele tem uma boa exposição a grandes empresas. E aí, finalmente, o que nós temos? A inadimplência no agro. Isso aqui é dados da Serasa também. 8,3% da população rural foi afetada no terceiro trimestre de 25. E olha só o gráfico. Inadimplência da população rural por trimestre. Desde 2024, saiu de 7,4%, saltou para 8,3% da população rural. E segundo o head de agronegócio da Serasa, muitos produtores continuam operando com margens apertadas e um fluxo de caixa pressionado dentro do contexto, que mantém custos elevados, preços voláteis e uma concessão de crédito mais seletiva. Não é porque a gente teve uma safra recorde em 2025 que os agricultores iam ganhar muito dinheiro, porque eles estavam sofrendo com pressão de custos elevados e uma concessão de crédito mais seletiva, que atrapalha o fluxo de caixa para o agricultor. Capital de giro mais escasso, investimento nem se fala. E a grande concentração dessa inadimplência no agro está onde? Em instituições financeiras. Então esse relatório aqui mostra que a inadimplência está focada em bancos. Só que a inadimplência em outras fontes de crédito, essa inadimplência está muito controlada. Por isso que você vai notar aí que tem Fiagro que não está sofrendo, porque é uma inadimplência concentrada em bancos. Olha só que interessante. E outro dado interessante é que a região sul é a que tem o melhor desempenho, especialmente o Rio Grande do Sul, mesmo com as perdas por seca e enchentes dos últimos anos na região. Segundo o Serasa, o que explicaria essa resiliência do Rio Grande do Sul seria uma presença forte de cooperativas e sistemas integrados, como soja, milho, pecuária e leite, que oferecem suporte técnico e financeiro aos produtores rurais. O estado também conta com o uso mais intensivo do seguro agrícola e de instrumentos de mitigação do risco climático, além das políticas e linhas de financiamento para alongamento e renegociação de dívidas. Tem o Banrisul lá, por exemplo. Agora, pessoa física, nossa, é uma porrada. Você sai aqui de 5,1% de inadimplência e salta para quase 20%. Meu amigo, olha onde está localizada a maior faixa aqui de inadimplência. Você vai saindo do sul e subindo o país, isso é muito doido, né? Você vai subindo o país e vai piorando a taxa de inadimplência. Então, diante disso, a gente pode concluir que o cenário ainda é bastante negativo. Ainda a gente não viu o quê? Um ponto de virada, porque ainda essa inadimplência continua subindo, especialmente no agronegócio. Então, o Banco do Brasil precisa continuar com essa postura cautelosa, segurando distribuição de lucro, até que isso se normalize, não tem jeito. E daqui para frente, Luan? Afinal de contas, a gente sabe que o principal fator para toda essa inadimplência, seja no agronegócio, seja fora dele, é o quê? A gente sabe, essa taxa de juro elevadíssima, de 15% ao ano. E de novo reforço aqui, essa história de que, para os bancos, como Banco do Brasil, Itaú e etc., o juro alto gera mais lucro. Isso não é verdade. O banco ganha com spread, então quase pouco importa o tamanho do juro. Ele ganha com a diferença entre custo de captar dinheiro de terceiro e pegar esse dinheiro e emprestar para outros terceiros. Ele ganha com a diferença, é o spread. Então, se o juro está 15, 20, não importa muito em termos de spread. Agora, importa em termos de inadimplência. Então, o banco não quer simplesmente, eu quero Selic a 20, 30, que eu vou ganhar mais dinheiro. Óbvio que não, porque ele sabe que o pessoal não vai pagar. O banco quer receber, afinal. Então, essa taxa precisa cair. E como está se posicionando o Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável pela definição da taxa Selic? A visão é a seguinte, o último comunicado do Copom. Copom mantém a taxa Selic em 15%, mas olha o que disse aqui o Copom na sua conclusão. O cenário atual, marcado
por elevada incerteza, exige cautela, por isso manteve a Selic, mesmo com a inflação desacelerando como a gente tem acompanhado. Em ambiente de inflação menor, o IPCA se aproximando de 4%, e transmissão da política monetária mais evidentes, a estratégia envolve calibração do nível de juros. O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Ou seja, está falando, gente, vamos começar a cortar. Essa taxa Selic finalmente vai cair. Porém, reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta, que é 3%. Não é 4,5%, não é 4%, é 3%. Então, essa mensagem mostra o seguinte no primeiro momento, que vai haver o corte, só que será um corte controlado. 0,5%, 0,25%. Eu acho que deve ser em 0,5% aproximadamente. Então, a gente, pelo menos para o ano de 26, começou a ter uma luz no fim do túnel de recuperação do setor, afetando positivamente o Banco do Brasil. Mas é claro que se o juro cair só 1%, 2%, o impacto não vai ser tão grande, mas já é uma melhora. E aí o mercado é feito de expectativa. Ele pode estar se antecipando a essa melhora que já se tornou mais previsível. Se o mercado está olhando para isso, entendendo que o pior já foi, então o banco ter uma recuperação nas suas cotações não seria algo maluco de acontecer. Por outro lado, não vamos esquecer que a gente está falando de ano de eleições, onde estatais costumam sofrer com muita volatilidade e toda essa alta, concentrada em janeiro, veio de capital estrangeiro, que é um capital que a gente sabe que costuma ser mais especulativo, entra e sai aí com base em fatores macroeconômicos do momento. Então eu diria o seguinte para você, em termos de fundamentos, a gente começou a perceber que o Banco do Brasil já sofreu o pior, que o crédito no país tende a se recuperar, ainda que lentamente, então provavelmente o ano de 26 será um ano de início da recuperação do resultado do banco, com o declínio da inadimplência no agronegócio. É o que a gente consegue identificar desses dados. E sobre a Selic, o mercado já precificou o quê? Uma Selic no prazo de um ano, 252 dias úteis, uma Selic vindo para 13%. Então veja, o mercado já precificou, já está aqui na curva de juro, 13,29%. Então você só teria uma reação assim na bolsa de valores mais clara se essa Selic caísse para 12%, o que o mercado só precifica após um ano. Então aqui estaria a surpresa do mercado. A Selic caiu para 12 em 26. Aí você teria uma reação positiva, eventualmente até mais uma alta na bolsa de valores, nos bancos, mas por hora essa é a expectativa do mercado. E sobre o Banco do Brasil, nosso valor intrínseco continua em 25,78, como nós já mostramos em outro vídeo, pensando num lucro líquido de 18 bilhões. Agora, com esse lucro se recuperando, indo para pelo menos 21 bilhões de reais em 2026, você teria um preço justo de R$30, algo muito próximo do valor patrimonial da ação. Então o banco, apesar dessa alta, não está caro, mas entenda que você será mal remunerado nesse momento. Lembrando que relatórios de análise eu trago na comunidade, onde você tem a minha planilha de valor intrínseco das ações que eu mais acompanho e aquelas que estão na minha carteira. Você tem os relatórios de análise de ações, de fundos imobiliários, vídeos exclusivos, meu suporte para os membros e muito mais, além do meu curso Formação Mirai Investing. Conheça minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E se a sua intenção for apenas ter vídeos exclusivos e acompanhamento da minha carteira, considere se tornar membro aqui do canal, aqui no YouTube. Membro nível 2, tá? Que é onde você vai receber esses vídeos exclusivos. O membro nível 1, apoiador Mirai, seria para você apoiar o nosso trabalho e fazer com que o canal receba mais recomendações do YouTube. De uma forma ou de outra, eu sou muito grato a você que se tornou membro. Mas não sendo o caso, só de se inscrever aqui no canal já está ótimo também. Por fim, para concluir, valeria a pena vender uma parte do Banco do Brasil se meu preço médio é 23, 24, como foi a questão inicial desse vídeo? Olha, você sabe que o futuro é imprevisível. O banco não está caro no momento atual. Então ele poderia simplesmente parar de cair, só andar de lado. É um cenário bem possível e se não tivermos loucuras nas pesquisas presidenciais, até mesmo provável. Sendo assim, a verdade é que para mim é muito difícil dar esse tipo de recomendação, porque eu não posso prever. Eu poderia te dizer o seguinte, se o banco estivesse caro, aí sim, falar, olha,
aí vale a pena fazer isso, porque o preço de tela não se justifica. Ah, mas o preço teto é 18. Você está usando um critério que não é o que o mercado financeiro utiliza. É um critério mais simplificado. O mercado financeiro não usa isso. Entenda? Coloca isso na sua cabeça. Esse preço teto que você aprendeu aí de Bazin, o mercado não liga para isso. O mercado não liga. É um critério que você usa para a sua margem de segurança. Agora, você que está pensando em, eu quero vender um pouco agora para tentar recomprar um pouco mais na baixa, melhorar meu preço médio, entenda, não há garantia de que isso vai acontecer. Agora, considerando que a alta que a gente teve recente foi muito acelerada, a gente poderia esperar alguma correção. Só que a gente não sabe quanto que vai corrigir. Então eu diria o seguinte, você tem uma posição concentrada? Se você tem uma posição concentrada, até dá para fazer isso. Se a sua posição é pequena, esqueça. Pequeno até média. Tipo, até 5% da carteira? Não. Nem mexa com isso porque não dá para saber. Com certo grau de alta probabilidade. Eu precisaria de alta probabilidade. E eu só teria isso se a ação estivesse cara. Tecnicamente cara. Agora, se está muito concentrado e quer tentar melhorar seu preço médio, você pode fazer isso. Até porque se está muito concentrado, o custo de oportunidade de ter muito capital agora concentrado em Banco do Brasil com esse nível baixo de remuneração é um custo de oportunidade alto. Então, para quem tem uma alta concentração, tipo 20% mais da carteira em Banco do Brasil, até valeria a pena, dentro do limite de isenção, vender um pouquinho pensando em tentar recomprar um pouco mais na baixa. Afora isso, você pode estar tomando uma decisão bastante temerária, não valendo a pena o movimento. E essa alta não foi bem uma ilusão, simplesmente foi o fluxo de capital estrangeiro ingressando e comprando large caps, empresas grandes, e talvez já prevendo um pouco da recuperação do Banco do Brasil em 26, com a inadimplência começando a parar de subir, começando a declinar, em virtude da taxa Selic, que cairá, isso já está certo praticamente ali, conforme a última ata do Copom. E de novo, te convido a conhecer minha comunidade ou se tornar membro aqui do canal. E eu te vejo num próximo vídeo.